Vamos lá, ver como é que ficou a nossa redação das semanas anteriores. Eu não lembro de qual semana que foi, acho que foi semana 4, beleza? Vamos ver qual era primeiro, né, o tema da redação, beleza? Evidentemente. Como é que era a frase temática, a gente fez o modelo Enem. E a frase temática era a seguinte: desafios no combate a incêndios em áreas rurais e biomas brasileiros. Eu vou repetir para você delimitar esse tema junto comigo. Desafios no combate a incêndios em áreas rurais e biomas brasileiros, beleza? Tanto então, né, vamos contextualizar e colocar esse recorte. Temos que abordar esses desafios para poder chegar a uma proposta de intervenção que seja plausível, que seja boa, que tenha os elementos que o INEP pede, ação, agente, como colocar isso em prática, ou seja, modo e meio, o efeito que você espera obter com essa ação, ou seja, a finalidade, e escolher um desses elementos, os quatro, para fazer o detalhamento. Então, os desafios para a gente chegar a essa proposta de intervenção, né? Combate a incêndios em áreas rurais, incêndios em áreas rurais e biomas brasileiros. Vamos recortar então, a gente já tem um tema aí que está colocando o problema no aspecto das áreas rurais, né, do Brasil, e também afetando biomas específicos, áreas de preservação. Tá bom? Então a gente tem que combater isso. Maravilha, antes você se inscreva no canal, faça favor, não te custa nada e ajuda a gente pra caramba. Faz inscrição e também curte o vídeo, cara. Curtir o vídeo também é outra coisa que, pô, ajuda demais, né, velho? Então ajuda a gente, por favor, né? Dá essa moral, dá esse moral aí pra gente, né, que se fala. Vamos ver como é que ficou o texto? Vamos lá. Só lembrando rapidinho do projeto que nós fizemos em aula e que eu fui ensinando vocês a fazer. A primeira frase de contextualização: decidi usar o pensamento de Boaventura de Souza Santos, né, que fala sobre um colonialismo insidioso, visto que, na verdade, a exploração da natureza brasileira, assim como, né, em outras áreas do mundo, ela acontece desde a época colonial, né, com mais intensidade, depois que o período colonial acaba e o Brasil alcança a sua independência, continua acontecendo até de maneira mais intensa ao longo dos anos. Uma coisa que estava lá no período colonial acaba persistindo no período pós-colonial, né? Isso se chama colonialismo insidioso, que é um termo também colonialismo insidioso, que é um termo também utilizado pelo Boaventura de Souza Santos. E aí depois a gente tem que apresentar o tema problematizado, né, desafios no combate, incêndios em áreas rurais e biomas brasileiros, e fazer a nossa linha de análise, né, quais são os motivos que eu vou abordar aqui dentro de uma tese. Né, eu decidi provar que esses desafios são maiores por causa das mudanças climáticas e decidi provar também que esses desafios são maiores por causa da negligência estatal, omissão governamental. Maravilha. Aí depois eu tive que planejar o seguinte, fazendo o projeto, né? Como que eu ia construir o meu parágrafo, os meus parágrafos do desenvolvimento. De acordo com o projeto da introdução, o mapa ali que eu fiz na introdução, né? A minha tese ela colocava bem claramente o seguinte: vamos lá, primeiro vamos provar que as mudanças climáticas acentuam os desafios no combate aos incêndios, beleza? Então eu vou ter que fazer uma afirmação, né, dizendo, trazendo de volta esse ponto da tese, as mudanças climáticas, e vou ter que provar. Como que eu vou provar que as mudanças climáticas acentuam esses desafios? Mostrando que a gente tem hoje, né, um período de secas muito extenso, com umidade relativa do ar muito baixa, né? Isso tem se mostrado cada vez mais frequente durante os meses do ano. E claro que, né, calor, umidade do ar baixa, isso evidentemente ajuda a proliferar os focos de incêndio. E aí qual que vai ser? Eu coloco assim uma análise, eu faço um desfecho no parágrafo acrescentando uma consequência, né? Qual que é essa consequência? A intensificação dos desastres naturais, beleza? Que são justamente os incêndios. Eu vou focar mais neles, né? A gente tem uma dificuldade, eu coloquei como consequência que a dificuldade é cada vez maior, acentuadamente maior, né, cara, para combater esses focos de incêndios, né? Já que o clima não ajuda em absolutamente nada às vezes, né? Muito pelo contrário. Para poder dar aquela substância, para poder dar aquela fortalecida, no meu ponto de vista, já que é Enem, a gente tem que trazer conhecimentos que vêm além dos textos motivadores. Eu coloquei aqui Michel Foucault, que foi um desafio, mas acho que deu certo, né? Para o outro parágrafo, para falar da omissão governamental, eu provo, né? Primeiro eu afirmo que esse fator é um fator que contribui para a persistência do problema.
Depois, eu falei da falta de fiscalização e da impunidade no caso de áreas, né, que são devastadas, por exemplo, pela ação humana, beleza? Então existem incêndios criminosos, isso a gente observou muito aqui no estado de São Paulo ultimamente, assim como observamos também em outras áreas e biomas brasileiros como a Amazônia, Pantanal, que tem sofrido horrores, né, com esses incêndios, beleza? Só que não tem fiscal suficiente e a gente percebe que nem todos os envolvidos às vezes são punidos quando o assunto é incêndio em área florestal, né, ou se não áreas rurais que seja. E como consequência, a gente observa que se tem impunidade e os fiscais não conseguem abranger um território muito grande, cara, a gente tem como consequência futura, previsível, né, a tendência de aumento desses focos e aí a gente vai chegar numa situação realmente bastante complicada se já não chegamos. Para eu dar aquela substância agora nessa minha argumentação, aí eu chamei um cara poderoso, né, cara, para a questão climática, né, não só para essas questões, mas para muitas outras. Primeiro escritor indígena eleito pela Academia Brasileira de Letras, sensacional, espetacular, profundo, você precisa ler Ailton Krenak, fechou? Eu chamei Ailton Krenak para me ajudar aqui, aí, meu amigo, pode ter certeza que a minha argumentação vai ficar muito forte, né? Porque é Ailton Krenak, beleza? Autor de A Vida Não É Útil, por exemplo, obra que é cobrada no vestibular da Unicamp. Maravilha. Aí eu peguei, dei aquela bolada, tipo, pô, se eu falei de mudanças climáticas e falei de omissão, né, cara, por parte de setores governamentais, eu tenho que propor ações, né, para intervenção que sejam condizentes com isso, com esses problemas que eu apontei, beleza? Aí fui montando ali, né, possibilidades, assim, de abarcar essas questões todas. A gente tem sempre que pensar assim, eu vou montar o meu projeto de intervenção para os 2 pontos que eu destaquei. Não vai dar para usar tudo. Beleza, não tem problema. O importante é que apareça pelo menos uma vez ação, agente, modo meio, finalidade e o detalhamento, né? A gente tem que planejar para tudo, cara. Você não vai colocar tudo, porque não vai caber no parágrafo conclusivo, né? A folha do Enem é uma folha que não é muito generosa para você fazer isso. Aí o que rola, né? Você vai poder ter assim, você tem bala na agulha, vamos colocar assim, né? Você tem muitos elementos, você vai olhar para eles, do marcador 1 aqui, né, cara, que é o lance da mudança climática, dá para aproveitar alguma coisa? Vou aproveitar isso aqui que ficou bacana, esse também. E do marcador 2, né, que eu falei da omissão, da negligência, dá para aproveitar alguma coisa? Legal, dá para aproveitar isso e aquilo. Algumas coisas que eu percebo que de repente não são tão interessantes, eu deixo para lá. E consigo colocar os elementos que o INEP, né, me pede para colocar, que são esses 5 que eu acabei de falar, acho que falei aqui umas 2 vezes já, né? Beleza? Tem que ter pelo menos uma vez cada um deles. Como que ficou meu texto? Vamos ler comigo agora, hein? Se liga, presta atenção. Segundo o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, algumas práticas coloniais não desapareceram com a independência, persistiram, configurando o chamado colonialismo insidioso. No cenário brasileiro, a exploração da natureza, ao contrário de desaparecer no período pós-colonial, acentuou-se, fato que se constata nos desafios cada vez mais intensos, os quais se impõem frente à necessidade de combater incêndios em biomas e áreas rurais do país. Tal cenário problemático se manifesta frente às mudanças climáticas e à omissão governamental quanto à proteção ambiental. Beleza. Primeira frase, contextualização, Boaventura de Souza Santos. Segunda frase, a conexão tem que amarrar com a primeira, evidentemente, para ter coerência, né? E aí vem o tema e o problema, belezinha? Que é o lance de você ter desafios no combate a incêndios em áreas rurais e biomas do Brasil. E aí, na última, vai aparecer minha tese, eu vou provar que esse cenário problemático se manifesta mais preocupante frente, primeiro, mudanças climáticas, segundo, omissão governamental. Vamos falar de mudanças climáticas agora, então. Nesse panorama, as visíveis alterações no clima provocaram dificuldades gradativamente maiores na luta contra os incêndios ambientais. Na visão de Michel Foucault, filósofo francês, os discursos impostos por classes dominantes acarreta, muitas vezes, a deturpação da própria realidade por parte das classes vigiadas. Nesse viés, a realidade climática se mostra implacável, com períodos de seca cada vez mais extensos e baixa umidade relativa do ar, apesar de parte da sociedade ser ludibriada pelo negacionismo
de grupos dominantes. Nesse cenário desolador, no qual a pressão popular não é suficiente para reverter as tragédias, os focos de incêndio, muitas vezes de origem criminosa, espalham-se mais rapidamente que as possibilidades de reação. Beleza, então a gente aprendeu isso em aula, né? A gente aprendeu a como construir esse tópico que é afirmativo. Você faz uma afirmação retomando o primeiro elemento da sua tese. Optei por colocar, né, na sequência Michel Foucault, que é o repertório. Depois do Foucault, só explicando aqui o Michel Foucault rapidinho, cara, ele fala que existe a tendência, não é uma tendência, mas existe uma situação por meio da qual alguns grupos mais poderosos, né, que tem o que o Bourdieu chamava de maior capital cultural, mesmo maior capital social, são grupos que dominam, grupos mais fortes na sociedade, né, cara, que têm determinados interesses. Esses grupos, muitas vezes, eles vão começar a propagar discursos que não condizem com a realidade. O que as classes vigiadas, ou seja, a classe dominada, acaba aceitando como verdadeiro? O discurso de quem tem poder, cara. Então, muitas vezes, sendo discursos que não têm lógica nenhuma, que não encontram respaldo na realidade, que são mentirosos, que são deturpadores da nossa realidade, o que vai acontecer? Grande parte da sociedade, né, vai ser manipulada por esses discursos e passa a acreditar que, de fato, não existe esse lance de aquecimento global, que isso não tem nada a ver com a ação humana, que a mudança climática não tem nada a ver com isso tudo, que isso é alarmismo, né? Beleza? Então, cara, o que eu coloco ali, né? Que a realidade climática, apesar desses discursos, ela é implacável, ela está se lixando, a natureza está, se lixando. Se tem alguém que pense que aquecimento global não existe, por exemplo, né? Ou que não é parte da ação humana. Então, eu coloquei isso no terceiro ponto ali da minha argumentação e, no fim, eu coloco aquela análise, né? Aquela consequência. Os focos de incêndio, muitas vezes de origem criminosa, espalham-se mais rapidamente que as possibilidades de reação. Vamos falar de omissão governamental? Vamos falar de negligência estatal? Vamos, né? Porque vai ser o próximo agora, o próximo parágrafo, né? A gente vai comprovar isso aí, beleza? Ademais, a inércia dos órgãos públicos responsáveis pelas medidas protetivas se mostra como fator importante na falta de combate ao fogo. Conforme o pensamento do escritor indigenista brasileiro Ailton Krenak, a humanidade se esqueceu de que é parte de um ecossistema que possibilita a própria vida. Assim, setores que devem fiscalizar áreas rurais e biomas, como é o caso do IBAMA, não conseguem cumprir sua missão, posto que o investimento governamental é insuficiente diante do desinteresse social, enfraquecendo o poder de outros institutos, como o INPE. Ou seja, em um contexto no qual falta aparato humano e tecnológico, as queimadas ficam mais e mais incontroláveis a cada ano. Mesma coisa, fiz uma afirmação trazendo de volta aquele segundo ponto da tese, a omissão governamental, né? Beleza? Que eu chamei aqui de inércia dos órgãos públicos. Maravilha. Logo na sequência, eu coloquei o Ailton Krenak, que deu aquela fortalecida, porque ele vai dizer que nós nos esquecemos de que nós, seres humanos, somos parte também de um ecossistema e começamos a enxergar a natureza, até porque fomos meio que condicionados a isso, como algo exótico, que não pertence a nós, né? Parece que a gente vai, sei lá, quando você vai ter contato com a natureza, porque você está numa outra realidade, é fim de semana, é férias, né, cara? Aí você vai fazer uma trilha, você vai visitar um hotel fazenda, vai, né? Aí sim. Mas não, cara, a gente está dentro de um ecossistema, né? E esse ecossistema possibilita a vida, a gente esqueceu disso. E beleza, e o que acontece? Existem setores, para comprovar a falha do governo, existem setores que precisam de verbas, contratações fiscais, né, cara, poder, para poder fazer, de fato, ali uma fiscalização e um sistema preventivo mesmo contra incêndios que seja eficaz, que funcione, que seja respeitado, no caso, né? Só que não rola isso, né? Não rola isso, porque a gente esqueceu que nós somos parte de um ecossistema e que ele possibilita a nossa vida. Então a gente não pressiona ninguém para que isso aconteça, né? Qual que é a consequência? As queimadas ficam mais e mais incontroláveis a cada ano. Agora vem a nossa proposta de intervenção, que é o capítulo final da nossa linda dissertação argumentativa, ou seja, a conclusão. Portanto, a fim de combater os incêndios ambientais no Brasil, medidas são urgentes. Desse modo, o Ministério do Meio Ambiente, órgão responsável pelas estratégias de proteção à natureza brasileira, deve elaborar normas mais severas de proteção contra o fogo, considerando as condições climáticas observáveis no Brasil. Além disso, precisa ampliar o poder de fiscalização de setores como o IBAMA, por meio da destinação de recursos
condizentes com as necessidades do Instituto. Outro assim, polícias ambientais, defesa civil e bombeiros devem elaborar planos de prevenção contra incêndios antes dos períodos mais críticos da seca para evitar que os focos saiam do controle. Dessa forma, o colonialismo predatório contra o meio ambiente deixará de ser o combustível das queimadas que assolam o país. Aqui você observou que eu construí primeiro uma frase que vai ser o tópico da minha conclusão, para finalizar. Depois eu coloquei o agente, Ministério do Meio Ambiente, expliquei por que esse agente é importante nessa luta, né? E aí vem um detalhamento, que é um aposto ali, separado pelos hífens. A ação, elaborar normas mais severas de proteção contra o fogo. Muita gente poderia pensar que o que vem depois de fogo ali, considerando, né, as condições climáticas e tal, seria o modo meio, né? Porque responde a pergunta como. Mas não é, porque considerar as condições climáticas observáveis no Brasil hoje não é um modo, né, de você colocar em prática a elaboração de normas mais severas, na verdade, é só para, de fato, esclarecer um pouco melhor ali. Depois, então até agora apareceu, gente, agente, o detalhamento do agente e a ação, 3 elementos, está faltando modo e meio e finalidade. Aí eu coloquei, ó, mais agentes, né? Outro sim, polícias ambientais, defesa civil e bombeiros. Aí você está percebendo que é um segundo agente, né? Esse conjunto aí, na verdade. Mais uma ação, deve elaborar planos de prevenção contra os incêndios, xananã, certo? E aí vem uma finalidade, para evitar que os focos saiam do controle. Apareceu o modo e-mail, que eu deixei lá para trás, né? Por meio da destinação de recursos condizentes com as necessidades do Instituto, beleza? Esse modo e-mail ele é alinhado com a primeira ação que foi proposta. Então apareceu tudo ali, né? Apareceu tudo. Ah, professor, mas não tem problema colocar, por exemplo, sei lá, eu indiquei uma ação. Não tem que pôr o modo e-mail e finalidade para aquela ação? Não necessariamente. Se você colocar uma outra ação e para essa outra ação você indicar, né, finalidade, modo e-mail, beleza, não tem problema nenhum, tá? O importante é ser coerente com aquilo que você apontou de problemas na sua argumentação. Qualquer dúvida, o Vozes Humanas, professor André Branco e Marcos Sayum está à sua disposição. Nós estamos à sua disposição, nós do Vozes, beleza? E aí vai acompanhando aqui, cara, porque a gente tem bastante novidade para 2025. Logo, logo começam a abrir as inscrições para o nosso curso, tanto no online quanto no presencial, beleza? Forte abraço, galera, tudo de bom. Vamos tirar 1000 na redação do Enem. Vamos buscar esse 1000, hein?